Seja muito bem-vinda, querida aluna Artemísia, para mais uma aula dessa série gratuita que eu estou fazendo aqui no meu canal no YouTube, chamando Decifrando a Doença Ginecológica. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, saiba que a gente já fez uma primeira aula, que é muito importante que você assista essa aula, porque tanto essa primeira aula que eu já ministrei, quanto essa que você está assistindo, que é a aula 2 dessa série, elas vão complementar toda a parte teórica desse conhecimento, né, que eu estou passando para você nessa série. Então é importante que você assista às aulas na sequência, tá bem? E na aula de hoje a gente vai falar sobre as sombras. Por isso que eu reforço, é muito importante que você assista a aula 1. E por que numa série que eu trouxe aqui um conhecimento para que você possa entender a mensagem da doença ginecológica na tua vida, né? Porque muitas seguidoras, muitas clientes até entendem que a doença está na vida delas para trazer uma mensagem, mas muitas não sabem como entender essa mensagem, né? Se sentem perdidas. Poxa, mas o que essa doença quer me mostrar? Eu não sei o que eu faço para enxergar isso. Essa série gratuita aqui no YouTube é para te viabilizar um caminho para você entender a mensagem que a doença quer te passar. E por que então, nesse contexto todo, eu resolvi fazer, né, uma aula exclusiva para falar de sombras? A partir, né, da terceira aula, a gente vai entrar na parte prática. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu gosto muito de praticidade, de exercícios, de coisas que realmente vão trazer uma praticidade naquele conhecimento. Então eu gosto de trabalhar toda a conceituação teórica, mas eu também gosto da prática. Eu gosto de aliar esses dois pilares na minha abordagem na Escola de Deusas. Então, a partir da aula que vem, a gente vai ter mais essa parte prática, né? Essas duas primeiras aulas foi uma parte mais teórica, e agora a gente vai ter uma parte prática. E com essa parte prática, é bem provável, né, se você realmente se entregar ao processo, é bem provável que você comece a entrar em contato justamente com as tuas sombras, com as sombras que são a origem da doença ginecológica. E na minha prática, né, atendendo mulheres desde 2018 com a ginecologia natural, o que eu percebo é que muitas dessas mulheres, quando entram nesse caminho de olhar para as suas sombras, de olhar a origem, como a gente falou na aula 1, né, os seus traumas, as suas crenças, todos os bloqueios que podem manifestar-se de várias formas, inclusive em doença ginecológica, quando nós somos convidadas a olharmos para isso, a maioria de nós foge, né? A maioria de nós entra numa sensação de reatividade muito grande. E a tendência disso acontecer a partir da próxima aula é muito grande, porque, como eu te falei, né, a gente vai entrar em contato direto com as nossas sombras. Então, a probabilidade de você realmente se auto-sabotar, de você não concluir todo esse estudo dessa série é muito grande. E o que eu quero com essa aula de hoje é te passar o conhecimento de coisas que podem acontecer quando você se propõe a olhar as tuas sombras, para que, se isso acontecer, se isso que eu vou te passar acontecer com você, você já sabe. E aí você consegue, estou me auto-sabotando, estou procrastinando para não olhar para as minhas sombras. Então eu quero te passar aqui algo que pode acontecer, que acontece muito quando a gente inicia esse processo de olhar para as nossas sombras, para que, se você entrar nesse processo, você tenha autoconsciência, autoconhecimento de que você está entrando nesse processo e você consiga cortar isso e verdadeiramente olhar para o seu interior, tá bom? Então aqui o que eu quero é isso, é te prevenir de coisas que podem acontecer quando você se dispõe a olhar para as suas sombras. E ao entrar nesse caminho possível de se auto-sabotar, você já corta, você já entende esse processo e você já realmente corta aquilo ali e já vai verdadeiramente mergulhar nas tuas questões, tá bom? Por isso que eu resolvi fazer essa aula sobre as sombras. E eu gosto muito, né, de dar exemplos, porque eu acho que fica mais fácil da gente entender. Então eu vou falar com você esse processo de olhar para as sombras
com um caso de uma cliente, é claro que eu não vou citar o nome dela, mas eu vou trazer aqui um caso, né, dessa questão de como que funciona a gente olhar para uma doença ginecológica como uma projeção de uma sombra. E vou falar aqui essa dificuldade que a maioria de nós tem em olhar para as nossas sombras. Eu atendi uma cliente que ela chegou até mim porque ela estava tendo crises de candidíase por repetição. Então é aquela velho contexto, né? Que a mulher ela vai no médico, tendo ali alguns sintomas, o médico faz os exames, constata que ela está com candidíase, aqui no caso, né? Nesse estudo de caso que a gente está fazendo, ela toma o remédio, usa a pomada e a candidíase volta, né? Então ela vai passando de remédio em remédio e nada parece funcionar. Então ela chegou assim até a mim, reclamando que ela não estava conseguindo se curar da candidíase. Então a gente foi para um atendimento, né, que eu gosto sempre de aliar a ginecologia natural com o Theta Healing, que ali com o Theta Healing eu consigo acessar a origem daquela questão. Então a gente foi para um atendimento assim, e durante o atendimento com o Theta Healing, ela foi me falando que, na verdade, quem incentivou ela a procurar ajuda, no caso a ginecologia natural, foi o próprio marido dela, porque ela... São palavras dela, né? Ah, porque quando eu tô com crise de candidíase, eu não quero sexo com meu marido, né? E ele começou a reclamar porque a vida sexual não estava bem. Então ele me pediu para procurar ajuda. E a gente foi investigando, né? E durante o atendimento ficou muito claro que havia um conflito na sexualidade daquela mulher, porque justamente esse discurso, né, que ela não queria, não tinha relações sexuais com candidíase porque incomoda realmente, e no decorrer do atendimento também ela falou, né, que ela tinha tido a primeira relação sexual dela com o marido dela, mas aí ao mesmo tempo que ela falou isso, ela já foi já emendando, falou, não, mas aí eu casei com ele e tá tudo certo até hoje, ele foi o meu primeiro homem e eu casei com ele, a gente tá casado. Então eu fui sentindo, né, e na sessão de Theta Healing, o subconsciente fica muito claro, eu fui sentindo que a candidíase estava vindo para ela como um sinal de que ela não queria a relação sexual com o marido. Ela estava num conflito muito grande, porque quando ela ia para o ato sexual com o marido, que é um momento de intimidade em que a gente se revela, né, revela o nosso íntimo, ela não se sentia bem. Né? Mas ao mesmo tempo ela não conseguia falar não, porque há automaticamente uma cobrança. Poxa, ele é o meu marido, então eu tenho que ter relações sexuais, aquela cobrança, né, do feminino. Então ela não conseguia falar não com palavras, ou ela não conseguia sentar com o marido e falar com ele, olha, está acontecendo isso, isso e isso. E aí automaticamente o corpo dela passou a verbalizar aquele não através dos sintomas da candidíase. Só que isso foi uma constatação que eu percebi na sessão, no atendimento, a partir do que ela estava falando, a partir da linguagem corporal dela e a partir do que é manifestado na sessão de Theta Healing. Só que o tempo todo, todas as intervenções que eu fazia, ela falava, não sei, não consigo ver nada, não sei. Ela sempre falava isso, não sei, não sei, não sei. E quando eu fazia algumas outras intervenções, ela sempre falava, tá tudo bem, não, tá tudo bem na minha vida. Então, se tivesse tudo bem, ela não estaria ali, ela não estaria manifestando essa candidíase por repetição, entende? Então, esse é um típico caso, e eu trouxe aqui um caso, existem vários, né, só na minha abordagem, de pessoas que vão negando, né, eu não quero olhar, não, tá tudo bem, não, tá tudo bem, não. Ou seja, esse é um típico caso de uma pessoa, de uma mulher que ela não queria olhar para a sombra dela. Gente, e tá tudo bem se isso acontecer, tá? Porque às vezes a gente tem alguma sombra que verdadeiramente é muito dolorida, é muito sofrida a gente olhar. A grande questão é a gente não desistir, a gente não procurar atalhos.
Tá bom, eu não quero olhar para isso agora, mas eu vou buscar ferramentas que vão me dar um suporte emocional e a partir desse suporte emocional eu vou me fortalecendo, eu vou criando coragem e depois de um tempo, de alguns meses, daqui a alguns anos, eu olho para essa sombra novamente, entende? A questão é você não fugir de olhar para as suas sombras, não buscar desculpas para não olhar para isso. Então, aqui é um típico caso de uma pessoa que não queria olhar para as sombras. Tá tudo bem na minha vida? Não, isso não, tá tudo bem. Né? Justamente porque ela estava com medo de olhar para a sombra dela. E quando a gente se depara com as nossas sombras, a gente pode se deparar com algumas reações. Raiva, por exemplo, né? Quando a gente vê um post na internet, um vídeo, ou então alguma pessoa, né? Alguém falando alguma coisa e aquilo nos traz raiva, muito provavelmente essa pessoa está servindo de instrumento para você perceber a sua sombra. Né? Eu sempre costumo dizer, dar o exemplo do delineador, né? O delineador que a gente usa para fazer aquele delineado gatinho. Imagina fazer o uso do delineador sem um espelho. Vai ser um desastre total, né? Até a maquiadora mais experiente, acredito que ela vai ter ali, em um certo nível, uma dificuldade, né, para fazer o delineado. Então, o que a gente faz? A gente coloca um espelho na nossa frente. Quando a gente vê o nosso reflexo no espelho, fica mais fácil da gente, né, trabalhar aquela questão. A mesma coisa é com relação às nossas sombras. Fica difícil eu olhar para as minhas sombras de uma forma sem essa projeção. Então, o que acontece? A gente vê as nossas sombras projetadas no outro. Um exemplo é um comentário que eu tive num dos vídeos meus, né? Que a pessoa falou assim, bem raivosa: nossa, eu não tenho paciência com vídeo baixo na internet. É claro que ela não estava raivosa, ela não estava impaciente com o meu vídeo. O meu vídeo projetou essa impaciência, essa raiva nela. Entende? Então ela foi e comentou ali no meu vídeo. É uma projeção. Eu viabilizei esse espelho e ela viu projetado no meu vídeo aquela raiva, aquela impaciência que ela já tinha dentro dela. A mesma coisa, críticas, julgamentos. Né? Quantas pessoas, principalmente as pessoas que são ditas celebridades, né? As pessoas que vão para a internet, que são pessoas públicas, e elas têm algumas peculiaridades, e o quanto de crítica, né, é jogada em cima dessas pessoas. Gente, isso tudo é projeção. Né? As críticas, os julgamentos, você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo, isso tudo é projeção. Você está projetando nela uma sombra que você não quer olhar. Deboche, a mesma coisa, você debochando, né? O deboche é muito isso, a projeção. A arrogância, né? Muitas pessoas se ditam, né, a dona da verdade. Não, então eu tenho que mostrar para a pessoa que a pessoa está errada. Então vem toda aquela arrogância, isso tudo, gente, é projeção. Você está projetando aquilo que você tem em você. E pode ser que isso esteja acontecendo nesse exato momento. Né? Nesse ponto que eu toquei. Você, não, comigo não. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei para aquela pessoa é porque ela está errada. Isso tudo é projeção, gente. Quando você não está na projeção, você olha para aquilo, nossa, o que essa pessoa está falando, né? E aquilo não te causa raiva, não te causa, sabe, aquele monte de sentimento. Você olha e fala, nossa, essa pessoa, né, caramba. Só que aquilo não reverbera de uma forma negativa no teu ser. Entende? Então, o que eu quero aqui é que realmente você seja mestra de si mesma. Que você saia, né, dessa reação de reagir diante das coisas que acontecem na sua vida e você veja, nossa, por que isso reverberou em mim?
Existem, por exemplo, alguns posts na internet, alguns vídeos, algumas coisas do nosso dia a dia que chegam pra gente e despertam uma série de sensações físicas mesmo, né? Às vezes a gente fica tensa, começa a tremer, ou então uma falta de ar, aqui o pescoço começa a endurecer. E aí a nossa reação é jogar em cima daquela pessoa que projetou aquilo na gente a nossa raiva, a nossa mágoa, o nosso pior, né, veneno. O que eu quero aqui é ampliar a sua visão, Artemísia, para que você saia disso. Ao invés de reagir diante dessas projeções, você respira. Respira e pensa, por que isso despertou todas essas sensações em mim? E você começa a analisar. Isso é ser mestra de si mesma. Quando, né, o teu chefe fala uma crítica, quando ele te faz alguma coisa que você não gosta, antes de você já começar a xingar, né, mesmo mentalmente o teu chefe, pensa, por que essa crítica, esse julgamento me transformou desse jeito? Se você não se identificasse com aquela crítica, você ia olhar para aquilo ali, tá bom, é a opinião daquela pessoa. Agora, se você se identificou, se lá no fundo você acredita naquilo que o teu chefe falou, pejorativo, por exemplo, você vai se enraivecer, você vai ficar chateada, você vai ficar magoada. Então, o que eu quero aqui é fazer com que você pense e reflita nas projeções. E quanto maior a tua sombra, quanto mais profunda estiver a sua sombra, mais projeção você vai fazer. O convite que eu estou te fazendo aqui é justamente isso. É você sair da reação e você analisar. Por que eu senti isso? Tá? Então sai da reação, analisa. Um exemplo prático, né, como eu sempre gosto de fazer, imagina, tá? Hipotético. Mas imagina que você se relacionou com uma pessoa, essa pessoa era completamente tóxica, e você gostava muito dessa pessoa. E digamos que você passou por uma sequência de acontecimentos que era mais ou menos assim. Você ligava para o celular da pessoa, chamava, e ligava de novo e chamava. Aí caía na caixa postal. Aí no dia seguinte a pessoa te retornava: oi fulana, você me ligou? Ah, não, é porque descarregou o celular. E aí depois de um tempo você descobriu que aquela pessoa era infiel a você. Enfim, uma série de coisas que realmente trouxeram todo um prejuízo emocional para você, uma série de acontecimentos ali para o teu emocional. E digamos que você não sublimou aquilo ali. Aquilo virou uma sombra, aquela sensação de que as pessoas estão sempre te enganando, de que as pessoas estão sempre te ludibriando, que você não pode confiar nas pessoas. E digamos que você não olhe para aquela tua sombra e aquilo vai passando. Até que você encontra uma outra pessoa. E você tá gostando, o relacionamento tá legal, até que num determinado dia você liga para a pessoa e acontece a mesma coisa. Você liga, chama, cai na caixa postal e automaticamente você projeta naquele relacionamento aquilo que ficou na tua sombra lá atrás. E isso eu tô falando aqui com você, tá? Mas isso acontece de uma forma inconsciente. E você projeta naquela pessoa toda aquela mágoa, aquele ressentimento que ficou lá atrás e que você não sublimou. E aí a pessoa liga depois para você e você solta os cachorros em cima da pessoa. E você começa a projetar tudo nela. Começa a projetar o ciúme, a raiva, a mágoa. E às vezes a pessoa simplesmente não atendeu porque ela estava no banho e acabou o banho. Ela ia até te ligar, mas aí o amigo chamou e era alguma coisa urgente, e nisso que a pessoa foi falar com o amigo, o celular descarregou, e você tá naquela paranoia, naquela sombra, projetando naquele acontecimento do momento presente a tua sombra lá de trás. E o que eu te peço aqui? Lembra
que você saia da reação, que você seja uma mestra de si mesma. Digamos que você saia, né, desse piloto automático, que seria o quê? Projetar na pessoa tudo aquilo que você traz de sombra, você sair disso e você pensar, caramba, aquela pessoa não está me atendendo, mas pode estar acontecendo alguma coisa. Então, respira, deixa essa pessoa fluir, deixa. Então você pensa, pode ter realmente acontecido alguma coisa. E você solta. Aqui eu não estou falando para você ser pamonha, para você, né, realmente não olhar para os fatos. Mas depois, lá na frente, você pergunta, poxa, mas o que aconteceu? E a pessoa vai te falar. E você sente, faz sentido? Ah, não, mas todo final de semana acontece isso. Mas pelo menos você não está projetando na pessoa. Entende a diferença? De você reagir e de você silenciar e entender se aquilo faz sentido ou não. Isso é um exemplo, tá? O que acontece com muitos de nós. A gente projeta no nosso atual relacionamento sombras de relacionamentos lá atrás. E é isso que eu não quero que aconteça com você. Eu quero que você saia da reação. Quando você se propõe, né, a olhar para as tuas sombras, você começa a sublimar tudo isso. E aí você começa, nossa, realmente não tinha nada a ver. E eu estava projetando uma sensação que estava vindo lá de trás. E é claro, né, gente, a gente pode fazer isso o tempo todo. Silenciar, respirar, traz a tua atenção para a tua respiração. Quando você sentir, né, a raiva, mágoa, impulsos negativos, não trava nisso, respira. E procura pensar, por que eu estou sentindo isso? Aquela pessoa está funcionando como um gatilho para você olhar para algo que pede cura. No caso das doenças ginecológicas, é muito isso. Uma pergunta que eu sempre falo, né, para todas as minhas clientes. Quando você identifica que você está com crise de candidíase, que você está com crise de Gardnerella, quando vem aquela dor insuportável da endometriose, quando vem aquele incômodo da infecção urinária, perceba o que esses sintomas te trazem. Te trazem raiva, incômodo, sensação de se sentir suja, sensação de não querer estar ali. O que te surge? Entenda que a doença está te trazendo uma projeção de uma memória. E quando eu percebo que eu estou com crise de Gardnerella, eu sinto muito nojo de mim. Isso é uma projeção. Que memória você está carregando que traz essa mesma sensação de que você está com nojo de você? Já parou para pensar nisso? Isso é ser dona de si mesma. Quando aquela dor da endometriose insuportável chega para você, o que você sente? Eu sinto que eu quero tirar o meu útero, minhas trompas, os meus ovários, eu não quero isso em mim. Ser mulher é muito sofrido. Que memória instalou essa sensação em você? Olha você mudando a chave. Olha você sendo mestra de si mesma. Percebe? É isso que eu quero que você faça a partir de agora. A partir das próximas aulas, quando a gente começar a parte prática, vão vir um monte de coisas. Peraí, mas... E essa aula, esse exercício despertou isso em mim. Mas da onde que vem isso? Que memória eu carrego? E deixa o universo trazer as respostas. Paulo, eu não consigo. Vamos para uma sessão de Theta Healing. Vamos para uma sessão de barras de Axis. Enfim. Tá? E uma coisa que Jung, né, que trabalhou muito essa questão das sombras, fala: aquilo que você resiste, persiste. Não tem como você achar que vai fugir das tuas sombras. Mais cedo ou mais tarde, elas vão aparecer. As doenças, elas vão se agravando. A dificuldade de você conseguir ter uma vida plena vai sendo mais difícil para você. A vida trava. Então,
Tenha coragem, tenha uma postura corajosa diante das tuas sombras. Como eu falei, elas podem dar medo. Fortaleça o seu emocional, peça ajuda, mas olhe, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que olhar. Então é isso que eu trouxe aqui para você. A partir das próximas aulas a gente vai se aprofundar em exercícios práticos, meditações. Pode ser que te dê medo, mas vá fundo, Artemisia. E saia da reatividade. Procure pensar o que essa doença causa em mim. Que memória essas causas estão relacionadas? É isso. Eu espero você então nas próximas aulas.